Olá, gente, eu me chamo Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial. Nesse canal a gente fala sobre a medicina após os 40 anos de idade, sobre as dificuldades, o que a gente tem passado, sobre coisas entre a medicina e a odontologia, trazendo aí informações, enriquecendo para vocês alguns conteúdos nesse tema. Bom, mas nesse vídeo eu queria estar falando um pouquinho sobre a questão de um outro vídeo que eu fiz sobre 10 fatos que você precisa saber antes da cirurgia ortognática, que foi me perguntado bastante coisas, e eu queria estar, assim, reiterando esses assuntos aí, tá ok? Bom, um deles com qual idade a partir de qual idade que eu posso fazer a cirurgia ortognática? Não tem como a gente estipular a idade, tá ok, gente? A gente precisa fazer uma avaliação do fechamento das epífises ósseas. O que é epífise óssea? A epífise óssea é um local nos ossos longos, pode ser na mão, nas falanges, ok? Que é uma zona de crescimento. Quando a criança está em fase de crescimento que você faz o raio-x, você vê nitidamente no raio-x aquela zona ali evidenciada. Após a parada do crescimento, ela vai sumindo, sumindo, se fechando, ficando toda por igual. E a gente, uma vez que vê essa radiografia, sabe que o crescimento está se interrompendo, indo para o seu final. E isso vai mudar de pessoa para pessoa. Não há uma prerrogativa assim, a tal idade você vai fechar. Isso depende de fatores hormonais, nutricionais, etc. Então, para a gente bater o martelo, é necessário fazer uma radiografia, a mais comum é da mão, ok? E a partir dessa radiografia a gente tem como diagnosticar e mensurar quanto ainda essa pessoa vai estar crescendo. Então, é um ponto extremamente importante isso aí. Então, não dá para a gente falar assim, a partir de tal idade você pode operar. Então, se foi feita a sua avaliação e você ainda tem crescimento, não vai operar. Se você fez e já as falanges estão aí praticamente fechadas, já pode se pensar em elaborar a cirurgia. Por que a gente não faz a cirurgia em fase de crescimento? Porque a mandíbula ela cresce da região do côndilo em direção ao corpo e o ramo e o corpo da mandíbula em direção ao mento, ok? Então, se a gente mexe nessa região aqui, aonde a gente provoca fraturas, como eu mostrei até no outro vídeo, pode ainda crescer e a cirurgia que foi feita perder os resultados dela, ok? Então, assim, não se faz a cirurgia por esse motivo, porque como a gente mexe exatamente próximo ao local do crescimento, aquilo que foi alcançado na cirurgia pode se perder. Então, para não acontecer isso, você espera fechar o crescimento, ok? Em relação também a outro ponto que eu queria estar falando, é sobre a questão do uso do aparelho. Muita gente perguntando se dá para fazer a cirurgia sem usar aparelho, porque eu fui no dentista e ele já me mandou operar logo de uma vez. Gente, não dá, ok? Me desculpa do que eu vou falar aqui, porém, sou muito franco e categórico em dizer, se você for um ortodontista e ele te encaminhar para um bucomaxilo para fazer a cirurgia antes de te preparar, sai fora dele, ele não sabe. Talvez muita gente vai até quicar com o que eu estou falando, mas ah, é a, não sou eu que estou dizendo isso. Não tem como o cara já estar dentro de uma maloclusão pronto para ocluir, digamos assim, ok? Então é necessário olhar inclinações de dente, preparar igual classe 1 e classe 2 mesmo, queixinho para frente, para trás, a angulação principalmente nessa região de mandíbula, região do mento, os dentes têm que ser mudados, a inclinação, para que após a cirurgia consiga-se uma oclusão o melhor possível. E isso não vou dizer que é impossível de acontecer sem uma intervenção, mas assim, é bem difícil, tá? Então nós precisamos ter esse acompanhamento, até porque durante a cirurgia a gente precisa do aparelho montado para que a gente oclua esse paciente, puxando os elásticos, fazendo o bloqueio intermaxilar e etc. Então assim, gente, precisa ser preparado, precisa estar fazendo a cirurgia já apto ortodonticamente falando, tá ok? Então, assim, se você te propuseram fazer cirurgia sem preparar ortodonticamente falando, tem grande chance disso dar errado. Outro fato que foi me perguntado bastante sobre risco de N coisas durante a cirurgia. Bom, risco a gente tem só de estar vivo, né? Se você for atravessar a rua, você corre risco de atravessar na rua. Porém, no caso da cirurgia ortognática, é uma cirurgia que ela é extremamente... você tem como preparar o paciente. Avaliação cardiológica, pré-anestésica, da questão da cirurgia. Hoje mesmo eu não opero o paciente mais sem o planejamento 3D. Então você joga lá no programa, no DOF, etc.
O paciente vem preparado, vem todo estudado, você não tem que ficar imaginando ali no osso o que você vai fazer, você simulou no programa toda a cirurgia, tá ok, gente? Então, assim, a chance de um erro é muito pequena. Ah, uma coisa assim que a gente, eu queria estar acentuando aqui, também é a técnica operatória. Às vezes a pessoa que vai fazer a cirurgia, ele não tem trâmites, ele não tem experiência para fazer uma cirurgia dessa e às vezes pode não ter um resultado adequado. Mas uma vez que a pessoa ela tem um preparo e foi feita toda a avaliação do paciente, preparo ortodôntico, como eu falei agora mesmo, a cirurgia vai evoluir muito bem, vai ter um resultado muito bom, apesar do que ocorre no transoperatório, mas tudo dentro de um controle, tá ok? Outro fato que eu queria também estar pontuando é em relação à parestesia, que foi perguntado para mim pra caramba, se der parestesia, o que eu faço, como ocorre, eu vou ficar assim mesmo? Bom, gente, eu vou falar assim, como indicação bibliográfica. O paciente teve parestesia, vamos orientar um conjunto de medicamentos associado à laser terapia. Isso logo recente a cirurgia, tá? O paciente, ele reclamou, ele falou que está doutor, está doendo, desculpe, está dormente o lábio inferior, superior. Você vai entrar com essa terapia junto, terapia medicamentosa junto com a laser terapia. Isso logo em seguida. Passou 6 meses, um ano, eu vou fazer. Não, já não dá mais, ok? Se não foi estimulado no período de cicatrização óssea, depois não adianta mais. Então, como eu vi algumas pessoas falando, não foi me indicado isso, eu fiquei com parestesia e ninguém falou sobre isso. É aquela questão, né, gente? O profissional, qual você escolheu, ele precisa não só conhecer sobre a cirurgia, mas também saber resolver as intercorrências pós-operatórias, ok? E isso é algo que tem que ser sabido pelo cirurgião, que uma vez acontecendo isso, o que ele vai fazer para não deixar aquela sequela. Pode acontecer ainda assim, tomando todos os cuidados, ficar permanente? Pode, mas uma vez que deu, você também não pode deixar o paciente e deixar o barco correr. Então, assim, vou falar por minhas experiências. Eu já tive paciente com dormência, já com parestesia? Sim, mas ficaram? Não, porque logo em seguida eu entrei com esse conjunto de elementos para fazer a terapia do paciente, ok? Então, isso é muito importante, essa questão dessa tomada de decisão muito precoce, e orientar o paciente a fazer essa medicação e o laser. Beleza, gente? Bom, queria agradecer vocês pelos comentários. Se tiver mais alguma dúvida, fale pra gente, comenta aí embaixo como foi sua cirurgia. Tem muita gente entrando lá e falando que passou pela cirurgia. Comente também se você tem alguma dúvida, beleza? Que a sua dúvida pode gerar um vídeo posteriormente. Valeu, gente. Um forte abraço. Deixa aí o like de vocês, ajuda bastante o canal. Falou, gente? Até mais.